Jesus acabou com o poder da morte por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. É com essas palavras do evangelista João que saudamos todos e todas aqui presentes. Sejam bem-vindos, bem-vindas à casa de Deus. E lembramos que Deus é maravilhoso, Ele nos entregou o seu único Filho para nos dar a salvação mediante a fé. Sendo assim, nós louvamos a Deus agora, nesse momento, com uma leitura conjunta. Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos projetar o texto do Salmo 11 e nós vamos fazer essa leitura juntos. Vamos lá. Acho que travou. Então... problemas tecnológicos. Vamos lá então. Aleluia, de todo o coração, e dê graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele faz memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que temem, lembra-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção
estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Vamos orar. Deus de amor, nós te adoramos nesta manhã como nosso Senhor e Salvador, único e suficiente. Deus, nós nos achegamos a Ti nessa hora para agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, mais um dia que nós podemos estar reunidos como irmãos e irmãs em Cristo, mais um dia que podemos colocar nossos dons a seu serviço e temos a oportunidade de Te louvar e ouvir a Tua palavra. Te pedimos nessa hora, abre o nosso coração e mente para que a Tua palavra nos transforme. Senhor Deus bondoso, nós Te louvamos também, porque nos aceita como filhos e filhas Teus por causa de Jesus Cristo. Recebe este culto, Senhor, como oferta suave a Ti. Faz-nos, através dele, experimentar a verdadeira comunhão contigo e uns com os outros. Por Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Convido você a se sentar e, na presença de Deus, ter um momento de silêncio. Conversar com Ele nessa manhã, apresentar os seus pecados. Depois de algum momento de silêncio, a gente vai orar. Senhor, bondoso Deus, estamos reunidos aqui porque estamos com fome e sede de vida, de verdadeira alegria e comunhão. Tu conheces o nosso coração sedento. Pedimos perdão porque muitas vezes somos nós mesmos que atrapalhamos a Deus. Nosso relacionamento contigo, nosso relacionamento com a nossa família, na escola, no trabalho, nos afastamos de Ti, nos afastamos dos outros. Sabes que muitas vezes isso tem nos cansado, tem nos afastado e tem nos deixado tristes. E te pedimos, Senhor, fortalece-nos, renova-nos no Teu sangue, perdoa-nos por causa de Jesus Cristo. Aponta, ó Deus, aonde nós temos errado e aquilo que é necessário retrocedermos para podermos corrigir. Seu sacrifício em nosso favor nos permite isso, nos permite reconciliação contigo e com as outras pessoas. Por isso que nesse momento nós oramos em nome de Jesus e cremos que em Cristo Jesus somos perdoados, reconciliados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom e perdoador e tem muito amor por todos aqueles que oram a Ele, que elevam o pensamento a Ele. E essas palavras dos salmistas que faz com que a gente possa louvar e bendizer ao Senhor com alegria. Então eu convido você nessa hora a louvar e a bendizer ao Senhor. Nós vamos fazer isso com cânticos. Então eu convido você a ficar em pé. Hoje o nosso Ministério de Louvor está especial, está internacional. Nós temos a alegria de estar conosco aqui de Oraci. Eu vou falar filho, mas eu sei que não é filho, né? Mas é filho mesmo? Às vezes o sobrenome é meio diferente, né? Nós é de Oraci Filho, então. E o de Oraci vai apresentar a sua esposa Johanna. É um prazer tê-los conosco. Muito obrigada. E também o seu filho, Pedro. Sejam bem-vindos entre nós. Muito obrigada. E o Renê, seja bem-vindo. Vamos levantar? Vamos. Bom dia a todos. Momento especial, muito especial, de louvor e adoração a Deus. A nossa vida deve ser assim, né? Uma vida de louvor e de adoração a Deus. Nosso coração deve sangrar pelo grande benefício que Deus fez por nós. Então a gente deve viver sempre em
gratidão a Deus. E nós podemos descansar, porque Deus é esse que sempre tem cuidado de nós, sempre tem cuidado da gente. Agora, nesse momento do interregno do louvor, eu tenho aqui uma surpresa para todos. E essa surpresa diz respeito ao nosso amor. Deus é amor. E o amor dele é imenso, é enorme. E o nosso amor precisa ser do tamanho também do amor de Deus. Ou seja, o nosso interesse é que todas as pessoas, como Atos 1:8 que nós temos estudado, né, Gisele? Todas as pessoas, aqui pertinho de nós, ali do lado de lá da esquina, no bairro da Vila Prado, no bairro não sei de onde, lá em Araraquara, em todos os lugares, nós queremos que o Evangelho de Cristo chegue lá. E nós oramos pelas igrejas. Essa igrejinha aqui, você conhece ela? Conheço. Essa é a igreja. Que igreja é essa aqui, Pedrinho? Essa é a igreja de nós, que o pai trabalha nela, e ela é uma casa. A igreja do papai. Essa é uma réplica da igreja, exatamente uma réplica da igreja que o Joraci pastoreia na Alemanha, numa vila chamada Michelsbach. E a gente vai estar orando pelo ministério do Joraci, ele é pastor, a Johanna é organista, né, mas não na igreja, mas né, eu conheci a Johanna em Tübingen e ela trabalha com isso, ela trabalha com música, ela é regente coral. Né? Nós vamos orar pela igreja, pelo ministério dele, pelos jovens daquela vila, pelas pessoas com quem o Joraci trabalha, pela diaconia, pelos idosos, porque aí ele tem que visitar os idosos. Nós vamos orar pelo ministério dele. Né? Assim como nós faremos também no nosso culto, momentos de oração pela igreja presbiteriana aqui de São Carlos Central, da Filadélfia. Nós queremos orar por todas as igrejas que proclamam o Evangelho de Cristo Salvador. Esse é o nosso coração. Vamos orar então? Pai querido, Pai de amor,
Nós louvamos e te agradecemos, Pai, pela vida do Dioraci, da Johanna, do Pedrinho, do Elias e do Francisco, dessa família plantada lá naquela cidade de Michelsbach, lá na Alemanha, com todas as pessoas que estão ligadas e são nutridas por essa igreja, pessoas que não foram nutridas também, pessoas que ficaram à parte, pessoas que são nutridas, pessoas que precisam ser nutridas. Nós oramos pelo ministério dele, nós pedimos tuas bênçãos sobre a vida do Dioraci, da Johanna, dessa família, dessa cidade. Nós queremos que tu abençoes aquele povo, aquelas pessoas. Nós pedimos, Pai, que também estenda as suas bênçãos, Pai, sobre a vida da nossa igreja, aqui em São Carlos. Que nós tenhamos o coração aberto, como tu tens o coração, um coração receptivo, um coração que não faz acepção de pessoas. Não é sem exceção, mas é sem acepção de pessoas. Porque todos aqueles que querem se achegar a ti, Pai, tu recebes de braço aberto. Nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos tuas mãos poderosas sobre todos os ministérios, e especialmente sobre o ministério de Dioraci, da Johanna e de sua família naquela cidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora o Dioraci que apresentado, já que foram, eles continuarão o louvor de férias. Obrigado pela oração. A gente pensou em trazer uma música nova. Vocês podem se sentar para aprender? Aí depois a gente levanta. Só afinar aqui. O Pedro já conhece muito essa música aqui, já está tocando no baixo, já começou. Chama Meu Farol a música. Quando a gente na vida tem pequenos probleminhas e coisas que nos atribulam, uma coisa que essa música me ajuda é ficar mais sossegado, porque a gente se orienta em Jesus, e aí as outras coisas ficam pequenas, e é isso que essa música vem trazer para vocês. A gente vai cantar uma vez, vocês ouvem, aí na segunda vocês engrenam junto com a gente, tá bom? Eu não vou cantar inteira porque senão vai ficar muito grande, mas beleza. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Foi a estrofe e o refrão. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei, oh meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Facinho, né? Vamos lá, pessoal. Volume. Pode subir. Volume da guitarra, volume da guitarra. Aumentei, tá? Nas batalhas comigo estás, quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu
Senhor, a gente quer orientar a nossa vida na Tua direção. A gente quer olhar para tudo tendo Você como nosso oriente, para a gente não se perder com as pequenas coisas que não são importantes. Nos orienta agora com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 1 ainda. Mas a gente não vai ler só o 8 dessa vez, tá? Falei que a gente ia mudar um pouquinho, né? Atos 1, nós vamos ler os primeiros 11 versículos. Eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente da que está aí na Bíblia, mas dá para você acompanhar muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, no qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos não lhe compete os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém. Palavras do Senhor. Quando nós olhamos para a história humana, da nossa história, e quando eu falo história, penso em toda a história da humanidade, a gente começa a olhar e às vezes a gente começa a se questionar diante de tantos eventos, de tantas coisas, de tantas tragédias, reviravoltas, maldade, catástrofes e ainda uma pandemia no meio do decurso de tudo isso. Qual é o sentido da história? Será que faz sentido tudo isso? Não sei se você já se pegou questionando sobre isso. Mas se você olhar com calma, você vai ver que Atos dos Apóstolos apresenta para a gente uma resposta para o sentido da história. E o sentido da história que eu gostaria que nós pensássemos hoje é de como Deus, o Eterno, intervém e entra na história humana para poder salvar as pessoas que estavam perdidas no meio da história, sem rumo, sem saber o sentido e o que estava acontecendo. E esse entrar na história permite que a gente faça parte também da história de Deus, e isso é maravilhoso. E o que Lucas escreve para a gente aqui não é somente um livro de história, narrando, a história da igreja primitiva, como alguns podem pensar, mas a sua obra vai além. Ela enfatiza e ela aponta para a gente o sentido da história como um todo, da história humana. Deus está desenrolando a história através da vida dos seus discípulos aqui e o que Ele deseja de cada um deles. E eu poderia dizer então para a gente
nessa manhã que a história que a gente vê aqui é a história de uma, vamos dizer assim, uma grande operação, uma operação grande comissão. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. O plano de Deus para a história não diz respeito, como muitos pensam, à ascensão ou à queda de grandes impérios, de uma raça ou de um povo, de quem tem mais, de quem manda menos. Não é sobre isso. A Bíblia vem mostrar para a gente que a história que importa está nas mãos de Deus. Que o sentido da história, conforme apresentado por Deus, é o que traz sentido para a nossa história. E participar dessa operação, então, é a grande comissão, está dentro do que Deus planeja para nós. Mas afinal, Gisele, o que essa operação grande comissão é e o que ela faz dentro da história? Lembra lá de Atos 28, finalzinho, a partir do verso 16, que diz: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a operação, a grande operação. Então, a operação grande comissão, vou chamar aqui para a nossa meditação nessa manhã. E essa operação, para ela ser bem sucedida, ela precisa de alguns componentes. Alguns componentes que precisam estar alinhados, como o alvo, o mandato, o envio, credenciais. Porque afinal, quem são as pessoas que Deus envia? Qual deve ser a mensagem dessa operação? Que poder reveste essas pessoas e qual o propósito dessa operação? Para que essa operação e tudo isso faça sentido realmente, de fato, na sua história. Não só na história humana. Vamos pensar também nós individualmente. O que a gente tem aqui em Atos 1, de 1 a 11, mostra para a gente. Primeiro, quem são os enviados para essa grande comissão? O mandato dessa grande comissão, a credencial necessária para se cumprir essa grande comissão e o alvo. Então nós temos 4 elementos aí. Então, primeiro, os enviados, segundo, o mandato, terceiro, a credencial necessária e quarto, o alvo. Então vamos pensar nos enviados para a grande comissão. Olhando para o nosso texto, e aí é até bom que aqui deu um pouco de falha, você está com a sua Bíblia aberta. Se você olhar do 1 ao 2, eu não vou ler todo o versículo, mas dá para você acompanhar aí. Você vai ver que aí nós temos quem Deus escolhe e quem é chamado. No finalzinho diz, até o dia que foi enviado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, os apóstolos que havia escolhido. Então aí Lucas mostra para a gente quem foi escolhido. Depois nós temos a revelação e a instrução. Até a gente vê aí nesse mesmo trecho até o versículo 3. Depois do 2, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus o que? Apresentou-se a eles e lhe deu muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe, talvez a nossa tradução esteja aí, ensinando acerca do reino dos céus. Ele revela e ele instrui. Depois a gente tem aí do 8 ao 11, o que a gente chama então de comissionamento e envio. Porque a partir do 8 diz que vocês vão ser, a gente falou bastante nos últimos 2 domingos, sobre ser minhas testemunhas. Depois lá no 11, porque vocês estão olhando para o céu, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer. E aí a gente tem então uma promessa, um cumprimento. E aí a gente volta no nosso versículo 8, que a gente tem falado nos últimos 2 domingos. A promessa e o cumprimento receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, esse, portanto, foi o preparo dos apóstolos. E é claro que no sentido secundário, você e eu, todos nós,
somos discípulos de Cristo, também temos esse mesmo chamado, esse mesmo preparo. Nós somos eleitos, nós somos chamados, nós estamos sendo instruídos na revelação das Escrituras. Todas as vezes que nós estudamos a nossa Bíblia, que nós vemos ao culto, nós podemos receber então esse comissionamento e temos essa mesma promessa do Senhor conosco pela ação do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo, eu e você também somos enviados para essa operação Grande Comissão. Mas aí vamos pensar, eu falei que tinha 4 coisas. Esse então é o primeiro. O segundo, o mandato da operação Grande Comissão. Nós somos enviados, afinal, para quê? Né? A quê? Qual é o mandato que o Senhor coloca nas nossas mãos? Nós somos enviados para pegar a mensagem do Evangelho. A economia aqui da introdução de Lucas é de tirar o fôlego. Você começa a ler aqui e a gente vai ver que em apenas 3 versículos ele descreve esse mandato de forma completa, que são os 3 primeiros. Que ele fala que escrevia a respeito do que Jesus começou a ensinar, no versículo 3, depois do que? Do seu sofrimento, e deu provas indiscutíveis que ele estava vivo, falando-lhes a respeito do que? Do reino de Deus. Então a grande comissão, que nós estamos então engajados dentro da história, ela prega a pessoa de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo ensinou, a sua morte e a sua ressurreição, para salvar o ser humano do pecado. E o significado do reino de Deus para a vida de cada discípulo e de cada discípula de Jesus Cristo. Não há outra coisa para se pregar. Quando o Juraci fala aqui, nós vamos orar pelas igrejas que pregam o Evangelho, porque é isso, essa é a nossa missão, é para isso, é para essa comissão que nós somos chamados. Não existe outro mandato. Né? Para quem estuda teologia, escuta muito falar em um mandato cultural, né? Que está muito em voga nos últimos tempos e que a gente tem visto na mídia, talvez você não veja com este nome, mas a gente tem visto várias ações aí de o que? Vamos dominar tudo. Tudo tem que ser feito por crente, só por crente, para crente. O fato é que não foi para isso que a gente foi chamado. Não foi para dominar. Essa doutrina é de igrejas que não pregam o Evangelho. E a gente acaba caindo nesse engodo. O fato é que a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, nós devemos o quê? Anunciar Cristo. O nosso mandato é de anúncio. Os seus atos de amor, os seus milagres, os seus ensinamentos e principalmente a sua ação, a sua morte e ressurreição. E aí eu falei das credenciais necessárias para essa operação. A credencial é o que nos habilita para cumprir esse mandato. Esse mandato é então da grande comissão e confere para nós autoridade de ir para cumprir. Porque qual é a credencial necessária então? O versículo 8 nos diz, né? Receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas. A nossa autoridade vem do próprio Jesus. Vem para quê? Para testemunhar. Então a nossa credencial é Cristo. E Paulo escreveu sobre isso quando ele escreve aos Coríntios de uma forma assim muito clara. Lá em 2 Coríntios 10:8 ele diz: pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. No capítulo 13, no versículo 10, ele vai dizer: por isso escreva estas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Então a nossa autoridade é para edificar, não para destruir. Nossa autoridade vem do Evangelho, não vem de nós, não vem da nossa herança histórica protestante, não vem do grupo que a gente possa fazer parte, dos evangélicos, não vem da força de persuasão e muito menos de força física.
A nossa autoridade vem do Evangelho, de Cristo Jesus, e a gente sabe que a gente está exercendo isso de uma forma correta quando as pessoas estão tendo suas vidas transformadas. E a autoridade vem do Espírito Santo e o poder também, os dois juntos. E as nossas armas não são carnais. Não é pela força, não é pelo poder, mas pelo Espírito Santo que nós conquistamos as pessoas. É assim que elas vão sendo transformadas. Não é por obrigatoriedade. Então você tem que fazer desse jeito. Nós impondo a nossa forma de viver, nossos valores. Não é assim que funciona. E totalmente diferente do que aconteceu no cristianismo, por exemplo, no período das cruzadas. E ainda acontece com grupos radicais ainda hoje. A nossa autoridade vem de Cristo na medida em que o Espírito de Cristo elucida e aplica na vida de cada pessoa quem ele é, como ele age, a transformação. Então, a gente não pode falar em nome de Jesus Cristo na base da força, da espada, com palavras de bajulação, de exibicionismo. A gente pode até tentar, mas não vai dar muito certo. Porque a nossa credencial não é a força, é o Espírito, que vem de Deus. E aí eu falei então por último do alvo então dessa comissão. Então o cristão, ele foi enviado com o mandato então de proclamar, está habilitado com a credencial de Cristo, a autoridade que vem de Cristo, mas afinal então quem é o alvo disso tudo? O nosso alvo, a partir de onde nós estamos, cada um de nós, é chegar até os confins da terra, levando o Evangelho de Jesus, espalhando o reino, enchendo toda a terra do conhecimento de Deus. Nós não temos como alvo o que tinha inicialmente, de forma equivocada, os primeiros discípulos de Jesus. Eles queriam restaurar o reino político. O reino político, restringindo esse reino apenas a Israel, ou seja, a etnia judaica. O que eles queriam era um reino geográfico, a partir de Jerusalém. Deus, porém, não deu para a gente esse alvo. Não deu esse alvo. Nosso alvo não é conquistar Brasília, não é conquistar o Brasil, não, nem cristianizar o mundo, agora o chamado mundo pós-cristão, justamente por causa de teologias e políticas dessa forma. Cada vez menos as pessoas querem saber de Jesus, de um cristianismo imposto. Nosso alvo não é criar uma raça pura, uma raça cristã, onde nós somos os melhores e os outros são os piores. Não. Nem um governo teocêntrico, seja ele de direita ou de esquerda. Esse não é o nosso alvo como cristãos. Nós recebemos de Deus como alvo o que está aqui. Em Mateus 28 que eu li: vão e façam discípulos de Jesus, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo. O texto original está na primeira pessoa do singular, a tudo que eu ordenei, é Jesus falando, então é tudo ao que Jesus ordenou. Então o nosso alvo é testemunhar de Jesus, transformando as pessoas, não porque nós vamos transformar, é o Espírito Santo quem vai transformar ela, a partir do coração, vai transformar o comportamento, sim, e aí esse comportamento transformado vai influenciar a sociedade, sim. As pessoas vão ver que nós somos diferentes, mas não é na força. O nosso alvo é testemunhar Cristo, tornando em discípulos de Cristo, pela graça e por meio da fé, todos os povos, de cada língua, de cada tribo, de cada nação. É aquela pessoa que às vezes você não gosta, às vezes é o seu vizinho chato, seu colega de trabalho impertinente, que você não aguenta ouvir a voz do cara. E o nosso alvo é testemunhar de Cristo, renunciando a tudo o que nós somos e temos, entregando a nossa vida, os nossos valores ao reino de Deus, por amor aos perdidos. Às vezes é dizer não para coisas que a gente gostaria de fazer, mas que vai gerar um mau testemunho. Então, tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Então, o nosso alvo são as pessoas. São as pessoas de forma individual. O nosso alvo é espalhar para essas pessoas o reino espiritual de Cristo.
é encher a terra de conhecimento de Deus, para que realmente haja temor. E através das nossas palavras, das nossas posturas, sim, essas pessoas possam se encontrar com Cristo. Como eu já disse, influenciar sim, dominar não. Não é para isso que a gente foi chamado. Nós precisamos ter isso em vista. E para nós concluirmos, com base em tudo isso que a gente viu, permita aqui fazer 4 aplicações práticas para a sua vida. Para que você possa realmente ser essa pessoa apta para atuar nessa grande comissão. Porque às vezes a gente pensa e fala, ai que linda, grande comissão. Eu vou pegar minha água que está aqui bem longe. E a gente fala assim, nossa, então eu vou ter que ir para o seminário, vou ter que estudar. É difícil esse negócio aí. Não. Não é difícil, não coloque barreiras. Porque você Deus já te chamou, já te converteu, já trabalhou o seu coração. E agora você precisa o quê? Estar apto para isso, tendo comunhão com Cristo. Para que você realmente possa se enquadrar nisso tudo e estar pronto, pronta. Primeira coisa, mantenha uma vida devocional. Jesus nos chamou para estar com Ele. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes a gente não ouve, a gente não sente. Porque a gente não está ali mantendo. E tem dia que talvez você vai ter que fazer isso de uma forma que você não queira. Aí entra a questão da disciplina. Nossa, hoje eu não estava a fim de ler a Bíblia, orar. Mas às vezes você tem que ir, porque a disciplina é importante para você poder manter isso. E essa devocional é o que vai te sustentar, te dar motivação, te dar poder. E aquele dia que você está menos afim, parece que é o dia que Deus vai e fala. E na hora que você termina uma vez, você fala assim, pô Deus, podia ser menos, né? Você leva uns tapas, às vezes na cara, uns pés no peito, literalmente, porque parece que Deus falou, ó, tá vendo? Segundo, desenvolva uma vida missional. Nós temos falado bastante aqui sobre missão. Nós desafiamos a igreja a convidar as pessoas, né? Eu prometi que ia trazer uma caixa mais bonita, ela está lá no carro, mas eu não trouxe na prática, né? Porque está lá, não está aqui. Nós desafiamos a igreja a trazer os visitantes. Por quê? Porque para a gente desenvolver uma vida missional, ou seja, Deus nos chamou para nos enviar. Ele não chamou a gente para ficar aqui sentado, ouvindo e ficando gordinho espiritualmente. Ele chamou a gente para enviar. Uma vida missional é muito mais que um programa. Não é só convidar para vir na igreja. Uma vida missional é encarnar Jesus para as pessoas. É viver intencionalmente. Ou seja, de forma assim, eu quero fazer isso. Refletindo Jesus para as pessoas. Convidando elas a ouvir e viver o Evangelho. Vir à igreja em consequência disso. Não é a primeira parte, na verdade, biblicamente é a segunda parte, estar em comunhão. Terceiro, cultive uma vida relacional. Tenha relações com pessoas que não são crentes. Como que você vai pregar para quem é crente? Você vai pescar em aquário? Essa semana eu ouvi um podcast que falou assim, vou para pescar em esgoto vale. Mas, porque né, tem doutrina que é bem complicada e que não é bíblica, mas o fato é que, como eu vou me relacionar, como eu vou pregar Jesus se eu não me relaciono com as pessoas? Eu crio um aquário em volta de mim, eu só converso com crente, eu só falo com crente. E aí ainda tem alguns que depois, eu já escutei isso quando eu trabalhava secularmente, né? Nossa, aquele ali fala que é crente, mas gente, vamos falar mal dos outros? E ainda dá mau testemunho para o outro crente. É complicado, eu sei que você já ouviu isso na sua vida. Mas o fato é que, pensa comigo, quando eu falo de cultivar relacionamento, vida relacional, ou seja, Jesus nos chamou para fazer discípulos, a semana tem 168 horas. A gente tira em média 3 horas dela para o culto e para a escola dominical. Estou partindo do pressuposto que você está assistindo, que não chega a 1 hora, hein? Os vídeos nossos lá é 25 minutos, meia hora. Pressuposto que você está assistindo a escola bíblica, pelo menos a nossa, né? Eu sei que tem gente que liga lá o louvor, liga a mensagem e escuta o dia todo, porque tem essa possibilidade, né? Tem gente que não pode. Mas vamos pensar naquele
então, estou calculando 2 horas para o culto, que até se arrumar, chegar, ir embora, enfim, tudo isso, né? E as demais horas da sua semana? O que você faz? A gente deveria investir pelo menos mais 1 ou 2 horas em relacionamento de discipuladores. E em breve, né, se Deus assim permitir, abençoar, e essa pandemia acabar em nome de Jesus, os nossos pequenos grupos, né, voltar à nossa comunhão. A gente estava falando domingo passado, né, mas a gente ainda não pode, ainda precisamos nos cuidar. Amanhã, por exemplo, eu tomo minha 2ª dose da vacina amanhã. Eu sei que tem gente que ainda não tomou nem a primeira. E a gente ainda tem altos índices, para pensar, de casos assim sérios e graves. Né? As pessoas ainda estão morrendo de Covid numa proporção assim, bem continental como o nosso país é. Mas enfim, vamos pensar que aí você vai frequentar mais 2 horas, então seriam 8 horas por semana investidas diretamente no reino. Será que a gente está realmente fazendo uso dessas 8 horas? Para a gente pensar. E por último, preze uma vida educacional. Jesus nos chamou para aprender. Então a gente precisa ser exposto à Bíblia, ao ensino bíblico, a treinamento. A gente precisa realmente ler e estudar. A gente tem que saber articular bem o conteúdo da Bíblia. Eu não estou falando aqui para você fazer alta teologia, não. É o básico mesmo. Para ter então uma vida missional, devocional, relacional e educacional. Está ficando difícil de dizer, você está inventando muito. Eu sugiro para você 3 coisas, então. Vamos simplificar. Separe tempo diário para sua devoção. Tenha um tempo de devoção. Escolha uma versão de Bíblia. Talvez você ache essa que a gente usa no culto, que é a revista atualizada complicada. Escolha uma mais simples. Tem a nova versão transformadora, a nova versão internacional, que são linguagens mais simples. Pega um programa de leitura bíblica, faça. Pega um livrinho, anote suas orações. Para quem você quer orar? Enfim, organize a sua agenda de forma a ter dias e horas para as pessoas. Ou seja, utilize, se você quiser, a anotação do sermão. Né? A gente faz um texto aqui, se a gente vira no folha aqui, mas é que a gente faz um rascunho. Eu particularmente eu escrevo, porque para mim é mais fácil. Então, isso aqui a gente pode ceder tranquilamente, fazer um resuminho, uma coisa mais simples. Você pode usar isso com as pessoas. A gente sempre tem falado quem Deus coloca no seu coração. A gente pensa assim, eu vou convidar alguém, eu vou falar para alguém. Existem pessoas que vêm na nossa mente, o coração arde na hora. Comece a orar por essas pessoas, por exemplo, para ter momentos assim que você possa explicar a Bíblia, nem se for por chamada de vídeo. Ou seja, a gente não tem desculpa, mesmo no meio de uma pandemia. Eu não posso ir lá, então, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, meia hora, rapidinho, um dia por semana, cada 15 dias, enfim. E se programe, seja assíduo, seja no culto presencial, no culto online, assista a escola bíblica, porque quanto mais você pode fazer isso, mais você vai estar capacitado para participar plenamente. Então, assim nós estamos aptos para sermos enviados também na grande comissão. Então, são coisas simples, não é coisa complicada. E assim a gente pode cumprir o nosso mandato de testemunhar a Jesus Cristo na sociedade. E nós vamos ter as credenciais necessárias, a autoridade do Espírito Santo sobre a nossa vida para buscar as pessoas-alvo que Jesus tem colocado para nós. E assim a gente pode levar adiante, como a gente falou no começo, a chama do Evangelho. Né? Ainda lá na época do Espírito Olímpico, né? Agora a gente vai, parece que a chama vai dando uma... Mas não vai não, essa chama tem que continuar. Que Deus nos ajude nessa missão. E aqui não é uma oração, é uma certeza. Ele nos ajuda. Ele ajuda cada um de nós. Porque Ele não é simplesmente alguém lá do céu que está olhando a nossa história. Ele entrou na história. Ele transformou a história. Para que eu e você pudéssemos transformar histórias. Para que pessoas tivessem as suas vidas transformadas. Para a honra e glória do seu nome. Então, Ele não é simplesmente só o dono da história. Ele é nosso amigo, Ele está conosco todos os dias, caminhando conosco nessa história. E é isso que nós vamos cantar. Nós vamos cantar nessa hora, encontrei um grande amigo, e esse amigo que nos ajuda em todo o tempo. Então nós vamos cantar e depois nós
vamos orar então, agradecer a Deus. Vamos louvar? Peço para você se levantar. Agora vai ser a parte do ofertório? É que a gente, assim, a gente não está fazendo fisicamente Tá falando, bom. né? Então, o ofertório é de coração, né? Para evitar de movimento, aglomeração. Beleza, tudo certo. Essa música vocês conhecem muito bem, né? Conheci um grande amigo, um oldie. Vamos só afinar aqui, dá uma afinação agora.
Amém. Senhor, nós confiamos em Ti, Pai. Senhor, quem nos chamou, quem nos capacitou, quem nos envia para a grande comissão, Senhor. Nós Te agradecemos, Deus bondoso, porque sabemos que em Ti podemos confiar. Não há outro semelhante a Ti. Nós colocamos diante de Ti nessa hora, Senhor, os nossos corações. Te ofertamos nesse momento no Teu altar, Pai, a nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, também pelos dízimos, pelas ofertas, por tudo que o Senhor tem provido e feito nessa comunidade aqui em São Carlos, Pai. Nós Te agradecemos também de uma forma especial nessa manhã, pelo aniversário da Dona Heloína. Te louvamos e agradecemos pela vida dela, Senhor. Também colocamos nessa hora, Pai, os nossos pedidos de intercessão, Senhor. Te pedimos, ó Pai, pela vida do Rodrigo, pela vida do seu Pedro, da Dona Laurinha, do Luiz Antônio. Clamamos a Ti, Senhor, pelo fim dessa pandemia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, também Te pedimos de forma especial pela vida do reverendo Ricardo Bento, Pai, entra com cura, com providência sobre sua saúde naquele hospital, Senhor. Pai de amor, nós Te agradecemos porque o Senhor nos chamou. Te louvamos agradecidos também de forma especial pela vida do Joraci, da Johanna, do Pedro que hoje estão aqui conosco, dos visitantes também. Senhor, fortalece o coração de cada um deles, ó Pai, que possam sair daqui com a certeza que o Senhor está com eles. Te louvamos, ó Pai, pelo Teu povo, pela Tua igreja. Te rendemos graças, ó Deus. E tudo mais que está na nossa mente, no nosso coração, nós depositamos diante de Ti, na cruz, confiando que o Senhor tudo fará, juntos e juntas, orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz, em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua semana e lembre-se, você também é comissionado para essa grande comissão. Deus te abençoe em nome de Jesus.